Adolescente não é um aborrecente. Eu fico tão triste quando eu vejo pais falarem: ah, meu filho chegou na fase da aborrecência. Ah, eu tenho um aborrecente em casa. Porque, gente, você já parou para pensar que pode não ser o seu filho que lhe aborrece, mas que pode ser a dificuldade dos pais aceitarem que seus filhos estão crescendo? Tem uma história que eu encontrei outro dia numa revista e que é muito interessante. Ela caracteriza bem esse momento. É a história de uma mãe com 3 filhos e quando a sua filha, que era a última dos 3, entra na adolescência, ela então fala: pronto, agora só sou eu e o meu marido. O último filho que estava curtindo ainda o nosso ninho, agora já passou para o outro lado. E aí o repórter pergunta para ela: mas que outro lado é esse? E ela então fala: aquele lado onde a gente fica invisível, onde a gente perde o nosso valor como pessoa humana, aquele lado onde tudo que a gente fala não tem a menor importância para os nossos filhos. O filho que estava do lado, que hoje já é um adulto, fala então para a mãe: poxa, mãe, não era bem assim. É que você repetia as coisas 20 vezes, como se a gente fosse uma criança. E a gente não era mais criança. Então, se eles não eram mais criança, mas também não são adultos, o que é adolescência? Eu gosto muito de colocar a definição do Isamitiba. Para mim, é uma das melhores. Ele sempre dizia que a adolescência é um segundo parto. É um parto agora que o adolescente ele nasce da família para a sociedade, para caminhar sozinho na sociedade. E esse momento é um momento que, em geral, dói muito para os pais. A gente vê os nossos filhos começarem a entrar nesse mundo aonde eles vão ter que tomar decisões sozinhos, aonde eles vão ter que lidar com as pessoas e fazer coisas que nem sempre a gente vai poder estar perto e muito menos controlar. Dá um medo, né? Um medo muito grande. E aí, quando a gente olha qual é a situação que mais concretiza esse crescimento dos nossos filhos, é justamente a sexualidade. E o que acontece com a sexualidade? Sexualidade que ainda é um tema tabu, que ainda é um tema que muitos pais não conseguem dialogar com seus filhos, que fica uma dificuldade ainda maior nessa comunicação, então o conflito acaba acontecendo. Pai, mãe, todo jovem que tem a possibilidade de conversar com seus pais, de se conectar com você, né? Ele é um jovem que flui na sua adolescência de uma forma muito mais leve, né? De uma forma muito mais gostosa da gente lidar. Nenhum adolescente tem saudade do seu pai de criança. Ele quer um pai companheiro. Ela quer uma mãe companheira, alguém com quem eles consigam fazer uma cumplicidade, que seja uma referência de fato para eles. Portanto, a minha dica hoje aqui é que nós pais, primeiro, veja como estamos lidando com esse filho que está crescendo. Porque o nosso papel nessa hora é dar suporte para que ele consiga crescer. Porque sozinho ele não vai dar conta. Ele precisa dos pais. E os pais precisam dar um suporte, precisa deixá-los crescer. Então, para isso, é importante que a gente se conecte com ele. É importante que a gente aprenda a conversar e a desenvolver essa autonomia dos nossos filhos. E para conversar sobre sexualidade, é fundamental que você entenda a sexualidade na adolescência. E chegue mais próximo do seu filho, mais próximo da sua filha. Todo jovem que tem essa comunicação, que tem esse diálogo com os pais, são jovens muito mais leves e são jovens muito mais responsáveis.